Você sabe o que é pensar? E você sabe o que é refletir? Você acha que pensar e refletir são a mesma coisa? Sim e não. Na essência, pensar e refletir pode ser visto como sendo a mesma coisa. Porém, fazendo uma pequena reflexão, podemos perceber que pensar e refletir não são necessariamente a mesma coisa. E esse é o tema do nosso encontro de hoje. Pensar ou não pensar? Eis a questão. Sejam todos bem-vindos ao canal Gotas de Inteligência Comportamental. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora esse momento e faça a sua inscrição. Quando chegar no final do vídeo, se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se puder, compartilhe o vídeo para que mais pessoas também possam refletir sobre esse tema. Aproveite e veja também outros vídeos no canal com conteúdo relacionado ao comportamento humano, conteúdo relacionado à inteligência comportamental. Pensar ou não pensar? Eis a questão. Pensar tem a ver com o processo pelo qual a consciência apreende um determinado conteúdo. Pensar tem a ver como a consciência interpreta um determinado conteúdo. Pensar tem a ver como a consciência procura dar um sentido para esse conteúdo. Refletir é basicamente isso também, mas não só isso. Refletir é o processo pelo qual a consciência apreende um determinado conteúdo, interpreta esse conteúdo e procura dar um sentido para esse conteúdo, mas não só. Refletir implica em buscar conhecer. Refletir implica em construir conceitos. Refletir implica em buscar compreensão. Refletir implica em buscar respostas. Refletir implica em pensar alternativas. Refletir implica em analisar consequências. Refletir é muito mais do que pensar. Refletir é ir além de apenas pensar. Qual a importância do refletir? Qual a importância de refletir sobre a própria vida? Qual a importância de refletir sobre o mundo ao redor? Qual a importância de refletir sobre as escolhas feitas na vida? Qual a importância de refletir sobre os caminhos seguidos na vida? Qual a importância de refletir sobre as próprias atitudes? Qual a importância de refletir sobre as consequências das escolhas feitas e das atitudes tomadas? Temos procurado desenvolver o ato de reflexão, o ato da reflexão diante das nossas escolhas, diante das nossas decisões. Temos procurado desenvolver o ato da reflexão diante dos desafios e das provocações que a vida coloca no nosso caminho. A vida toda, o tempo todo, a vida coloca a todo instante situações e exigências que exigem, cobram constantemente um equilíbrio nas respostas que devemos dar para essas situações, para as exigências surgidas no caminho. A prática da reflexão deve ser sempre a base principal para todas as respostas que precisamos dar na vida. Por que a prática da reflexão nem sempre é fácil? Porque pensar e refletir às vezes é difícil. Porque pensar e refletir às vezes é até doloroso. Pensar e refletir quase sempre exige esforço. Pensar, refletir quase sempre exige algum conhecimento. Pensar, refletir quase sempre exige conteúdo. Pensar, refletir quase sempre exige capacidade de raciocínio. Pensar, refletir quase sempre exige capacidade de análise. Pensar, refletir quase sempre exige capacidade de interpretação. Pensar, refletir quase sempre exige capacidade de compreensão. Pensar, refletir sempre, sempre, sempre exige o conhecimento e a compreensão de si mesmo. Talvez esse seja o principal ponto que torna o ato de pensar, que torna o ato de refletir em algo difícil e às vezes até doloroso. Porque o pensar e o refletir implica em necessariamente pensar e refletir primeiro a si mesmo. Implica em pensar e refletir primeiro as próprias palavras.
implica em pensar e refletir primeiro as próprias escolhas, implica em pensar e refletir primeiro as próprias decisões, implica em pensar e refletir primeiro as próprias atitudes. O pensar é inerente ao ser humano. O pensamento estruturado e a reflexão são essenciais para direcionar as nossas escolhas. O pensamento e a reflexão são essenciais para direcionar as nossas decisões. O pensar e a reflexão são essenciais para direcionar as nossas atitudes. Principalmente, o pensamento e a reflexão são essenciais para que possamos produzir escolhas, decisões e atitudes saudáveis e equilibradas no enfrentamento das adversidades, no enfrentamento das situações que a vida coloca no nosso caminho o tempo todo. Todos concordamos que o pensamento é inerente ao ser humano, a reflexão nem sempre. Aliás, parece que o ato de refletir está sendo uma coisa cada vez menos praticada pelo ser humano. E, infelizmente, diante de algumas escolhas, diante de algumas decisões, diante de algumas atitudes que presenciamos frequentemente ou que acompanhamos cotidianamente pelos noticiários, podemos até supor que os simples atos de pensar, que é próprio do ser humano, também parece ser algo não praticado por muitas pessoas atualmente. Mas, se o ato de pensar é algo próprio do ser humano, o ato de refletir também deveria ser algo próprio do ser humano. Por que temos essa percepção de que a reflexão parece estar fora de moda? Por que temos essa percepção de que até o ato de pensar parece não ser praticado por tantos atualmente? Não é uma questão que se possa encontrar respostas simples, nem encontrar respostas que atendam a todas as situações, nem que atendam a todos os contextos. É preciso perceber uma característica que também é própria do ser humano e que talvez deve estar sempre presente em qualquer tentativa de compreensão de qualquer comportamento humano. Que característica é essa? É saber que o ser humano é um ser simbólico. O que é que isso significa? O que significa o ser humano ser um ser simbólico? Significa que o ser humano é um ser de significado. Significa que o ser humano é um ser complexo. Significa que o ser humano recebe influências tanto internas quanto externas para a sua formação como um ser. O ser humano recebe influências internas provenientes da sua genética, provenientes da sua ancestralidade, provenientes da cultura do povo ao qual ele pertence, provenientes da cultura familiar, provenientes das experiências de vida. Todas essas influências contribuem para a sua formação como pessoa. Todas essas influências contribuem também para a formação da sua forma de ser, contribuem para a formação da sua forma de existir, contribuem para a formação da sua forma de enxergar o mundo, contribuem para a formação da sua forma de enxergar a vida, contribui para a forma da sua forma de enxergar o mundo, contribui para a formação da sua maneira de atuar no mundo. E, claro, a forma de ser, a forma de existir, a forma de enxergar o mundo, a forma de enxergar a vida, a forma de se enxergar no mundo, tem total influência para a formação das escolhas, tem total influência para a formação das decisões, tem total influência para a formação das atitudes, como também tem total influência para a formação dos pensamentos, tem total influência para a formação de como uma pessoa atua no mundo, tem total influência para a forma como a pessoa atua na vida. Sendo assim, a forma como uma pessoa pensa e reflete o mundo, a forma como uma pessoa pensa e reflete a vida, a forma como uma pessoa pensa e reflete a si mesma no mundo, tem a ver com a sua genética, tem a ver com a sua ancestralidade, tem a ver com a sua história de vida, tem a ver com as expectativas que essa pessoa tem da vida, tem a ver com a sua religião, tem a ver com a forma como essa pessoa vive a sua religiosidade, tem a ver com a forma como essa pessoa enxerga a vida, tem a ver com a forma como essa pessoa enxerga o mundo ao seu redor, tem a ver com as suas ideologias. E, lógico, tudo isso tem total influência na forma como essa pessoa vive a vida. Tudo isso tem total influência nas escolhas e nas decisões dessa pessoa. Tudo isso tem total influência na forma como essa pessoa atua no mundo. Talvez por isso,
encontramos ou tomamos conhecimento de pessoas que, considerando as suas escolhas, considerando as suas decisões, principalmente considerando as suas atitudes, realmente parecem não saber o significado da palavra refletir. E, em alguns casos, parecem nem mesmo saber o significado da palavra pensar. E, claro, acabam pagando um preço por isso. Muitas vezes, pagando um preço bem alto. Até porque, de acordo com o título do tema abordado, você pode pensar ou não. Você pode ou não pensar a respeito das suas escolhas. Você pode ou não pensar a respeito das suas decisões. Você pode ou não pensar a respeito das suas atitudes. Você pode ou não refletir a respeito das suas escolhas. Você pode ou não refletir a respeito das suas decisões. Você pode ou não refletir a respeito das suas atitudes. Mas você sempre, invariavelmente, vai pagar o preço pelas suas escolhas. Você sempre vai pagar o preço pelas suas decisões. Você sempre vai pagar o preço pelas suas atitudes. Pensando ou não pensando, refletindo ou não refletindo, os resultados, as consequências, sempre serão de acordo com as escolhas. Os resultados, as consequências, sempre são de acordo com as decisões. Os resultados, as consequências, sempre são de acordo com as atitudes. Alguma vez você já pensou sobre isso? Alguma vez você já refletiu sobre isso? Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela sua participação. Se você gostou do tema, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa a sua sugestão para temas futuros. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora e faça a sua inscrição. Se puder, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham a oportunidade de refletir sobre esse tema. Aproveite agora também, veja outros vídeos no canal com tantos conteúdos relacionados ao comportamento humano, relacionados à inteligência comportamental. E eu aguardo você aqui na próxima segunda-feira.